Seguinte, imagina que esse aqui seja a nossa bitaquinha do pão de queijo. E eu estou dizendo para você o seguinte. Se hoje você me der 2.000 para eu colocar no meu capital social da empresa, tá? Colocar lá no meu caixa, eu vou te prometer, tá? Estou te mostrando que no nosso fluxo de caixa para o futuro, tá? Fiz a reunião com o meu financeiro, com a minha contabilidade, a Kênia, que é a Kênia está aí, a nossa contadora, nossa contadora de like, nossa contadora profissional, nossa aluna. E aí sentei com a Kênia, com toda a equipe contábil, fizemos lá o nosso custo fixo, nosso custo variável, projeções, mercado, farinha de trigo, pão de queijo, o queijo, né, o polvilho, todos os insumos ali, fizemos nosso planejamento de custeio, né, custeio para identificar quanto está custando aquele produto. E aí ele falou assim, olha, para cada 2.000 que entrar aqui, a gente está tendo uma previsão que dá para sair 1.000, 1.000 e 1.000 para a gente devolver para esse cara. Aí a gente fala assim, beleza, será que vale a pena? Bom, fazendo contas de padaria, já que a gente está falando de bitaca do pão de queijo, observe que esses 2.000, se der tudo certo, no segundo ano eu tenho de volta os 2.000. Então, eu estou pagando um preço, que um pouquinho eu vou definir, PL, PVP, EBITDA, tudo com você. Estou pagando 2.000 e neste fluxo de caixa, em 2 anos, eu teria aquilo de volta e eu poderia, tá, aguardar para ver o que vai acontecer com isso aqui. Quando a gente faz a metodologia, tá, que eu estou simplificando, tá bom, pessoal? Estou desenhando, simplificando para você entender. Você não precisa entender de contabilidade, matemática financeira, engenharia. Eu preciso que você entenda. Por isso eu desenho para ficar mais simples. Quando ele fala de fluxo descontado, significa o seguinte. Eu vou descontar esse dinheiro que está no futuro, vou levá-lo para o valor presente. Com base em uma taxa. Que taxa é essa? Geralmente é a taxa Selic, ou Selic mais IPCA, IGPM, tá? Algum desses indicadores no mínimo. Depois eu vou descontar esse carinha aqui também, vou descontar esse carinha aqui também, vou descontar esse carinha aqui e vou descontar esse aqui. Vou levar tudo. Imagina que fosse 5 cheques. Um vencendo no ano 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o que a gente avalia? O que o cara que está analisando, o matemático, o engenheiro, o contador, tá, o administrador, o economista que está fazendo os cálculos, ele fala assim, olha, existe uma chance disso aqui acontecer. Bom, se isso aqui acontecer e a gente, por exemplo, tiver vamos colocar uma Selic na casa de, sei lá, 8%, 7%, tá? Médio, tá? Para esses anos. Tá? Se a gente descontar isso aqui a 7%, dá muito mais de 2.000. Bom, então significa que o preço desta empresa está menor do que o seu valor. Ao passo que, imagine se eu chego para você e falo assim, olha, agora não é mais 2.000. Agora, para você entrar no negócio, você tem que pagar 4.000. Aí você olha para o mesmo fluxo de caixa e já começa a perceber, caramba, 4.000, 1, 2, 3, eu vou passar 4 anos apertadinho para recuperar aquilo que eu investi. E o meu lucro, tá? Depois de pagar o preço, né, que o preço ainda vai ser um patrimônio seu, só vai vir no 5º ano. Eu não sei se isso é algo seguro para o seu objetivo. Então, isso é uma parte, isso é o que a gente chama de fluxo de caixa descontado, mas aqui eu simplifiquei para você entender como que é o raciocínio, a filosofia, legal? Então, aqui comigo na tela, o que acontece? Nós vamos falar sobre a avaliação de múltiplos, tá? Legal aqui, a Celi falou que gostou, top, tá? Aqui, legal, depois me conta se estão gostando, se deu certo, deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Nós estamos chegando aí a 447 likes. E dois gerentes de banco, né? Mas tá tudo bem. Legal. Professor Anderson. Fala comigo, voz do bolso. E para receber o material de apoio da maratona, o que essas pessoas, os excelentes têm que fazer? Muito bom, você é excelente que ainda não recebeu o seu material.
é porque você não conferiu o seu e-mail. Prof, mas eu ainda não fiz a minha inscrição. Então lá, dominandoações.com.br. Coloca lá o seu e-mail, você vai receber o material amanhã, por volta das 14 horas, você recebe o material do dia de hoje. A gente faz depois da aula, nossa equipe, né, de redação, correção, verifica tudo direitinho. A gente entrega para você, nossa equipe de TI, coloca lá no seu e-mail, busque lá no e-mail, tá? O nosso e-mail lá, Excelência no Bolso, Maratona Dominando Ações, que você vai ter acesso. Fique tranquilo, amanhã também eu tenho mais surpresas para você em relação ao quiz, tá? Hoje, daqui a pouquinho, tem quiz pra gente poder fazer também, tá? Legal! Muito bom, beleza. Então vamos lá, olha. O que é, então, múltiplo de mercado? Gente, é a coisa mais simples que tem, tá? O pessoal, deixa eu contar, o pessoal tenta complicar as coisas, né? Eu poderia complicar as coisas, eu poderia falar de um jeito difícil, tá? Não vejo problema e até gosto quando eu tô nas engenharias, quando eu tô no MBA, tá? Então lá eu preciso, né, colocar um outro nível porque eu estou trabalhando uma questão que demanda isto. Só que eu não posso aqui trazer uma questão técnica, porque senão eu excluo muitos de vocês. E eu prefiro levar todos juntos de uma maneira simples, sem perder o conteúdo, o conceito, do que trazer palavras difíceis, palavras das quais poucas pessoas entendem. Eu não estou aqui para fazer bonito, eu quero que você aprenda. Lembra na sexta série, lá na quinta série, quando você dividia uma coisa para o outro, tá? O que estava em cima, tá? É uma fração, tá? Deixa eu levar para o quadro aqui de novo. Hoje vamos gastar papel aqui hoje, vamos ter que trazer para cá, tá? Então, o que é um múltiplo, tá? Um múltiplo nada mais é do que uma divisão, tá? Essa divisão é exatamente da seguinte maneira, tá? Aqui em cima eu tenho um numerador. Embaixo eu tenho um denominador. Tá? Então, coisa básica, tá? O que a gente precisa lembrar? Ó, numerador está nas nuvens, está em cima. Denominador está debaixo. Então, beleza, né? Numerador de cima, denominador de baixo. Toda vez que eu tenho uma razão, uma divisão, algumas possibilidades acontecem. Então, imagine que aqui eu tenha o número 100 e aqui eu tenho o número 50. Isso aqui data de 3 séculos antes de Cristo, né? Alexandre o Grande, Arquimedes, todos aqueles caras lá, aqueles matemáticos, né, que trouxeram toda essa escrita, né, e veio essa evolução matemática para a gente. Quando eu divido um número que está na parte de cima, ele é maior do que o número que está na parte de baixo. Gente, isso aqui parece ser simples, mas além de ser simples, é muito importante. Porque daqui a um pouquinho eu entro nos indicadores e sabe por que você não consegue ler relatórios? Eu vou te dar 7, 8 sites. Eu posso te dar milhões de tabelas. Se você não souber interpretar, você não vai saber o que fazer com aquilo. Então, são coisas simples. Olha aqui. Se eu estou dividindo 100 pelo 50, se o número de cima é maior que o número de baixo, vai dar um número maior do que 1. Tá? Então, se o número de cima, o numerador, for maior que o denominador, vai ser maior do que 1. O contrário, se eu estou dividindo, onde a parte de cima é menor do que a parte de baixo, vai dar um número menor que 0. Tá? Entre menor que 1, entre 0 e 1. Tá? Então, eu tenho duas possibilidades. Na minha divisão, ou isso aqui vai ser maior do que 1, ou igual, tá? Se fosse 100 por 100, tá? Ou vai estar entre 1 e 0. Tá? O que é importante que a gente sabe? Quando eu estou trazendo um múltiplo, é isso aqui, olha. É uma razão entre alguns indicadores do meu balanço, do meu DRE, do meu fluxo de caixa. Tá? Então, na tela, você está acompanhando comigo, é a relação, é uma divisão, é uma razão entre o preço do mercado de uma ação e suas variáveis. Por exemplo, lucro, valor patrimonial,
EBITDA, dividendos e outros. Eu posso fazer várias combinações para saber a margem líquida, tá? Para saber como é que está o desempenho, análise vertical, análise horizontal. Existem diversas maneiras de nós analisarmos. Só você precisa saber o que isto significa para você, tá? Então, os múltiplos que nós vamos trabalhar hoje, os mais importantes são o PL, o EV/EBITDA e o PVP. E vou trazer um outro ali que é um Dividend Yield, que é um percentual, não deixa de ser um múltiplo também, tá? Vamos lá para o primeiro nós vamos falar sobre o PL. Caramba, prof! O que é isso? O que significa? O que representa? O PL, ou preço-lucro, é um indicador talvez um dos mais utilizados pelos investidores para avaliar empresas, ações, FIIs, ativos. O que ele fala? Ele divide o preço pelo lucro, tá? Então, pensa comigo. Deixa eu trazer aqui. Então, vamos para cá. Então, vamos primeiro indicador, tá? Então, você está lá com o famoso PL. Então, aqui eu tenho o preço dividido pelo lucro, tá? Então, você pega aquela empresa e aquela empresa, você verifica lá que tem um PL, tá? Um PL de 10. Tá? Bom, o que significa, prof, um PL de 10? Tá? Então, isso aqui a gente tem que entender. Olha, o preço sobre o lucro é igual a 10. Você concorda comigo, todos vocês que estão aqui no chat, que eu acompanho vocês do lado de cá, tá? Deixa eu ver aqui. Toda vez que eu tenho um número, eu tenho uma fração, na verdade, número inteiro. Porque debaixo desse número tem o número 1. Então, vamos lá, vamos ver se vocês concordam comigo. 10 dividido por 1. Concorda que 10 dividido por 1 é a mesma coisa que 10? Bom, beleza, obrigado que você disse sim, tá? Então, olha que interessante. O preço de 10, o lucro de 1. Isso significa que, isso aqui é tudo anual, tá? Em termos anuais. Isso significa que em cada ano que passou, na verdade, nos últimos 12 meses, eu tive um lucro de R$1 e eu paguei um preço, P de preço, de R$10. Então, seria o meu fluxo de caixa, se eu fosse pensar, desta maneira. Data 0, eu investi 10. Setinho para baixo, dinheiro saiu do meu bolso. Em cada ano seguinte, está projetado, se mantiver assim, tá? O que vai acontecer? Passou um ano, eu recebi R$1. Passou 2 anos, isso aqui é tudo anual, tá? Passou outro ano, recebi R$1. Se continuar nessa toadinha, tá? nesta velocidade, o que vai acontecer? Eu vou gastar 10 anos para acumular um valor equivalente ao preço que eu paguei. Fez sentido para você? Toda vez que você vê assim, olha, PL da empresa é igual a 10, 2, 20, sei lá, qualquer número. Tá? Você vai ver agora, eu vou trazer exemplos para você. Significa o seguinte, se esta empresa continuar com este mesmo lucro, lembrando que nós estamos falando de renda variável, e vai variar para cima ou para baixo, ou até mesmo manter constante. Se esta empresa continuar te dando lucro de R$1, serão necessários 10 anos para você ter de lucro o que você gastou para comprar. Tá? Ficou claro isso para vocês? Responda para mim no chat, sim ou não? Responde aí no chat.